Nós estamos no contexto de batalha espiritual. Batalha nos lembra soldado, que nos lembra campo de guerra. Em livro de Efésios, ele tem, uma certa feita, eu fui num culto de oração na nossa antiga igreja, e já quando o Carlos estava pegando sobre os EPIs de Deus, né? As armaduras de Deus. E Deus me trouxe mais alguma coisa interessante sobre essas armaduras. Eu vou ler aqui do versículo 10, você só me acompanha. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dado abrir na minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Isso é o apóstolo Paulo, dando as orientações para a igreja de Éfeso. Meus irmãos, nós estamos numa época em que, muitas pessoas se tornam autodidatas, pela questão da facilidade de você achar nas redes um estudo, você se torna autodidata. Mas é certo que na palavra de Deus tem conhecimentos que até o mais estudioso precisa saber. Quando o apóstolo Paulo disse para a gente cingir os lombos com o cinturão da verdade. A gente sabe que o cinto foi feito para quê, irmão? Segurar as calças, as roupas. Isso é o óbvio que a gente sabe. Mas dentro de uma armadura de um guerreiro que não está com o cinto, ele não consegue coligar as peças. A gente sabe que antigamente os guerreiros não usavam calças, usavam uma saia, uma vestimenta diferente. Então, aquele cinto ligava a armadura de cima, a couraça, com a parte de baixo. Então, se não tivesse aquele cinto, ficaria tudo solto. Você já experimentou, irmãos? A sua calça está larga, você está andando na rua e tem que ficar puxando, tem que dar um jeitinho para não... É bem cômodo. Imagine você numa guerra com a sua roupa caindo, não tem como. Imagine você na batalha que você está vivendo, sem estar cingido com a verdade. Tem um versículo muito lindo da Bíblia que diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Sabe, toda e qualquer verdade ela liberta. Toda e qualquer verdade. Quer ver só uma coisa? Você ouviu como eu há muito tempo que se você deixar o teu chinelo virado na porta, sua mãe não vai passar bem. Vai passar mal. Já você ouviu como eu, foi criado assim. Mas a palavra de Deus vai dizer que sobre a nossa tenda não vale encantamento. Então, que poder tem o chinelo se o sangue de Cristo já passou pela vida da minha mãe, da minha família, da minha? Não tem poder um chinelo sobre a vida da minha família. Isso não é libertador? É libertador. Então, a verdade, ela vai libertando em vários aspectos. Vários aspectos. Eu falei aqui no PG de Mulheres que o nosso cérebro não foi feito para guardar coisas ruins. Não foi. Por isso que a pessoa que é fã daquele programa lá,
cidade alerta, aquele negócio lá, ela fica atormentada, porque ele não tem o nicho dele, é aquele tipo de notícia. Nicho, quando a gente fala, é o tipo de notícia que é dado. O de fofoca é fofoca, o de notícia é notícia, o de tragédia é tragédia, aquele lá de tragédia. Então, ele não vai falar de outra coisa, ele vai falar somente daquilo. Então, se você se enche de uma coisa perturbadora, você vai ficar perturbado. E Deus diz que ele não disputa lugar na gente. A gente se enche dessas coisas que não agregam bem pra gente, depois vai querer que a palavra de Deus entre. Você tem que tirar isso tudo da tua mente. Tem que pedir Deus para limpar teu coração. Você tem que convergir a tua mente para aquilo que está na palavra. Por isso que Paulo disse para Timóteo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Sabe, coisas boas agregam na gente. Então, a verdade, ela liberta. Sabe, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E essa é a verdade que a palavra de Deus está dizendo para nós. Nós não podemos trocar a verdade de Cristo por fábulas, sabe, por historinhas, não. Ele virá com poder e glória sobre as nuvens, ele vai vir buscar a igreja. E já tem gente dizendo, não, ele não vai vir não, eu escuto isso há muito tempo. Irmãos, eu vou, se a pessoa que não está acreditando vai ficar olhando, paciência. Mas a minha Bíblia diz que ele virá, e essa é a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Conhecer a palavra de Deus é essencial para afirmar a nossa fé para as vitórias. Não dá para ter vitória sem ter confiança naquele a qual você pede a vitória. Não dá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Impossível. Vamos lá para as crianças. A criança, como pede, mãe, faz um bolo para mim, queria comer um bolo, ela tem certeza que você vai fazer e vai dar o bolo na mão dela. Então, como nós pedimos a Deus algo e ficamos, será se Deus vai me dar? Será se vai acontecer? Será? Olha, eu não sei se vai ser do meu jeito, do seu jeito, mas que Ele vai fazer, Ele é poderoso para fazer. Nós não podemos também colocar Deus numa caixinha e falar, Senhor, faz desse jeito aqui, faz desse jeito aqui. Às vezes, irmão, Deus faz do jeito que a gente pede, sim. Às vezes Deus faz, para provar que Ele é Deus. Mas essa é a soberania dele, o jeito que Ele vai fazer, Ele mesmo sabe. Então, essa é a verdade que nos liberta. Nós devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração. Para pensar no que é bom, para pensar no que é puro, tem que esconder a palavra no nosso coração. Ah, pastora, mas lá em casa está muito, irmão, não liga para o que está acontecendo ao teu redor, não. Onde Jesus estava no meio da tempestade, o que ele estava fazendo? Dormindo. Quem tem paz, dorme em paz. Tribulados estavam os discípulos que não sabiam que bastavam morte para aquela tempestade passar. Tribulado fica eu e você com esse problema que nos cerca, essa circunstância que nos cerca, essa pessoa que às vezes a gente fala e não nos ouve. Nós ficamos tribulados, mas o Senhor sabe a hora certa que vai dar ordem e tudo vai voltar para o lugar, meus irmãos. Assim eu creio. Sabe que essa tribulação de tempestade é nossa, mas o Senhor sabe da ordem. Então essa verdade precisa segurar a tua armadura. Precisa segurar a tua vida em Deus. Você é escolhido, escolhida do Senhor, você precisa ter certeza da tua salvação. Aleluia. E também a couraça da justiça. Ela protegia o coração e os outros órgãos do soldado. É engraçado a couraça, irmãos. Se você for ver aqueles filmes, que a couraça ela tinha aqui o lado do braço livre e ela era inteira até aqui, até perto do centro que eu a segurava. Mas essa couraça era feita de um material ao qual as flechas batiam e não entravam. Sabe? Nós precisamos proteger o que Deus colocou no nosso coração de bom. Nós precisamos proteger o nosso coração, proteger a nossa mente. Tem hora que a gente fica tão vulnerável que qualquer soprinho,
sabe? Nos machuca, nos magoa. Não, veste a couraça da justiça. Deus, ele é justo em tudo que faz. Toda e qualquer injustiça que fizerem a mim e a você, o Senhor vai julgar. A Bíblia vai dizer que ele é justo juiz. Aleluia. O nosso coração é o centro das nossas emoções. Aquela couraça protegia o coração do soldado. Mas ninguém vai para a guerra distraído. Certa feita lá em Manaus, nós estávamos orando por um filho da japonesa. E apareceu no pé dela um inchaço de repente. Eu orei por ela e falei, diaconisa, isso aí é distração, porque nós estamos no propósito pelo seu filho, e Deus vai tirar ele de lá, mas o teu pé está inchado para você ficar triste, pois é, mas vai passar em nome de Jesus, é muito perfeito. O menino saiu da prisão, se reconciliou com Cristo, o pé dela desinchou, mas fica prostrado nos teus problemas sem olhar o que Deus te falou. Não pode, irmão. Nós temos que seguir para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Se ele te mostrou uma vitória lá atrás, ó, 5 anos lá atrás, ó, ela vai entrar, isso vai acontecer, você vai ter, creia. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós precisamos crer no que Deus falou. Sabe, as circunstâncias, elas vão dizer não sempre. O inimigo, ele é astuto. A gente olha isso, astuto é cilada do diabo. Ele vai fazer cada coisa mais diferente para você achar, para o seu coração esmorecer. Não, a família não vai dar certo. Não, o emprego vai esmorecer. Não, o plano dele, o plano dela não vai dar certo. Você está orando à toa, ele vai fazer tudo para você desacreditar. Mas quem fez a promessa foi Deus. Ele é fiel, meus irmãos. Ele é fiel. Então coloca a couraça no teu coração. Coloca, sabe, proteção nas promessas que Deus fez. Enxerga lá na frente. Faz igual o moço de Elias. O que tu vem, menina? Eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão. Irmã, a mão é pequena. Sua mão igual a minha é pequena. Mas ele viu a mão lá longe. Ele enxerga bem. E Deus realmente mostrou. Sabe? Veja o que ninguém quer ver. Alcance que muita gente não está alcançando. Ah, pastora, na minha casa todo mundo é crente, mas só eu estou alcançando. Põe o teu joelho no chão. Peça a Deus para abrir os olhos de quem não está vendo. Coisa que Deus gosta é se revelar quem não está vendo o que está fazendo. Deus se revela. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A justiça de Deus nos assegura na aprovação. Para mexer com a coraça da justiça, precisamos lembrar que Jesus nos justificou. E fazer em nossas vidas o que é justo, o que é certo. Mas fazer o que é certo, às vezes, é pesado, não é? É pesado. José foi fazer o que é certo para onde? Na prisão. Não é pesado? José fez o que era certo, revelando o sonho do padeiro, do copeiro, continuou onde? Na prisão. Mas o Senhor não se esqueceu de José e não vai se esquecer de nós. Não vai. A Bíblia diz que ele tem nosso nome gravado na palma das suas mãos. E uma coisa, quando está na palma da nossa mão, toda hora a gente olha. O Senhor não vai esquecer do que prometeu para a gente, não. Ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos permanecer no que é justo. Aquela frase que a mãe fala, você não é todo mundo. Não vou falar para você, falar para o irmão que está do seu lado. Eu mesmo vou dizer, vocês não são todo mundo. Você é escolhido, você é escolhida. Você é separado, Deus te conhece por nome e não por multidão. Sabe, ele não te conta assim na multidão, não, ele te conhece por nome, ele sabe dos seus projetos e planos, ele sabe o que te entristece, ele sabe o que te machuca, e ele pode entrar com providência para sarar. Porque a Bíblia vai dizer que ele é o bálsamo de Gileade, ele é aquele que cura todas as doenças, todas as mazelas do nosso coração, é o Senhor que nos cura. Aleluia. Terceira EPI da armadura. Calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Queridos, o Evangelho é chamado de Evangelho da Paz. Amém? Por que
que alguns estão brigando uns com os outros. O Evangelho da paz. Certa feita nós fomos chamados de mortadela, porque a gente estava prezando pela paz de duas pessoas, é importante para a gente. Mas Deus ama os pacificadores. Deus ama aqueles que preservam a paz. Sabe, às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Né? Hoje eu fui no salão ajeitar minha unha e... O que eu fui falar? Eu fui falar que tinha que ser rápido, porque com o casamento eu tinha que ajeitar outras coisas hoje. Aí a menina disse assim, olha só, você, como disse naquela novela, né, você não faz por todo o tempo. Seu marido é pastor? É. E você é da igreja também? Sou. Aí eu fui respondendo, eu fui perguntando, você é pastora? É. Ué, você é pastor, não fica deixando a gente mal, você deixa a gente bem. Aí eu pensando nos outros testemunhos. O Evangelho da paz. Sabe? Proclamar Jesus é em todo o tempo, é com palavras e sem palavras. É o jeito que você é com as pessoas. Eles precisam ver Jesus em nós, em todas as atitudes. Até quando você estiver naquela maca do hospital, no UPA, eles precisam ver que você é crente. Pai, está sofrendo, mas está... irmão, no extremo que o Senhor brilha em nós, principalmente. Então, esse Evangelho é da paz. O inimigo ele tenta desanimar o povo de Deus o tempo todo. Para você não andar e não pregar o Evangelho. Hoje, como eu estava naquele salão falando de Jesus, depois que ela falou que era pastora, eu comecei a falar de Jesus. Não, já era. Agora vai ouvir. Então, o inimigo tenta te desanimar. Tenta te menosprezar. Não, mas você é crente, mas você não está perfeito. Você não está certinho. Para entrar na igreja tem que estar certinho. Irmãos, perfeitos são um só Cristo. E é nessa perfeição que nós seguimos. Só Ele é perfeito. Nós estamos em busca de estar com Ele. A Bíblia vai dizer que em parte conhecemos. Sabe que em parte? Não dá para saber tudo agora, mas quando estivermos com Ele, nós estaremos com tudo revelado sobre a nossa vida. Eu falo para o seu irmão, você não vai ser perfeito. Disse a Cris, algumas pessoas prezam por isso, querem ser perfeitos, mas perfeito só o Senhor. Eu andou sobre essa terra. Nós temos coisas a tratar. Esses sapatos espirituais querem nos dizer que onde pisar a planta dos nossos pés, para falar de Jesus, Ele nos garante. Aleluia! Nós teremos evangelismo por esses dias, sábado estaremos na cruzada, e onde pisar a planta dos pés, quem estiver lá, o Senhor vai garantir. Onde você andar com essa camisa que diz, meu diz do congresso, seu diz de outra coisa da igreja, diz Jesus, o Senhor vai te garantir. Pastor, eu estou sem camisa, mas estou falando de Jesus, o Senhor vai te garantir. Sabe, Deus é Deus que garante, Ele não deixa ninguém sozinho, desguarnecido, não. Não deixa, não. Sabe? Ele não é aquele que fala assim, ó, até aí eu posso ir, daí pra lá outra pessoa tá, já viu? Por áreas. Não, Deus não é por área, não. Ele manda em todo lugar. Se nós formos no profundo mar, o Senhor está. Se nós formos nos altos céus, o Senhor está. Sabe, não há lugar que Ele não nos possa encontrar, Ele não nos possa defender, Ele não nos possa sarar. O Senhor, Ele é poderoso. Então, calça os pés na preparação desse Evangelho da paz. Aleluia. Em João 13:35. Assim conhecerão que são meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Não seremos conhecidos por quanto tempo a gente roda, quanto tempo a gente fala em línguas, quantas vezes nós vemos e voltamos da igreja, não. Somos conhecidos como amamos uns aos outros. Mas não é amar quando o diácono Silvio só me faz o bem, não. É amar quando ele às vezes não me faz o bem. Eu tenho que compreender o momento dele. Amar o meu irmão é amar o irmão com os defeitos e as qualidades que ele tem. Sabe, porque como você tem defeito, eu também tenho. E nós temos que conviver, porque lá no céu
Não vai ter igreja A, igreja B, igreja C, vai ser tudo um lugar só. Tem que conviver, tem que amar, tem que estar junto. Então a preparação do Evangelho, ela traz essa realidade do amor e do perdão sobre a nossa vida. O escudo da fé serve para nos proteger da tentação do inimigo, irmão. Fala para o seu irmão aí, tentação. Tentação. A tentação de Jesus no deserto veio quando ele já estava com fome e cansado. Quando você estiver bem fraquinho na fé, que vai vir aquela palavra. Quer? Só uma vez. Depois você pede perdão. Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia vai dizer, louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Meus irmãos, não tem trabalho, não tem a fazer nessa terra dinheiro nenhum que pague a nossa ida para o céu. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, esse escudo, essa fé precisa estar guardada no nosso coração. Precisa estar firme. Aleluia. Glória a Deus. Acredite, confie e pratique a verdade da palavra de Deus. Não dá só para vir aqui ouvir quarto, ouvir domingo, ou ouvir em outro lugar, ou ouvir no YouTube ou na rádio que você escuta. Nós precisamos praticar essa palavra aqui, porque a tentação, ela vem. Ela vem, às vezes ela não vem. Quando a gente fala de tentação, as pessoas lembram só de adultério ou coisas visíveis. Às vezes a tentação vem em coisas que você não quer que aconteça, mas elas acontecem. E aí, como você vai proceder? Não é que elas não podem acontecer, porque a chuva cai sobre todos. Mas é como nós vamos proceder quando essa chuva cair em nós. Como nós vamos proceder? Quando o momento de raiva subir, a Bíblia diz o quê? Irares, mas não pequeis. Porque sentir é do homem. Mas nós temos o Santo Espírito, nosso amigo, para nos ajudar a nos controlar. Então é preciso que a gente, peça a Deus que a nossa fé seja tão alta nele, para que possa nos controlar. E esse escudo da fé, mesmo, é necessário nessa batalha espiritual. Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo, não. Ele está fazendo de tudo. O inimigo não vai entrar aqui e te puxar para você sair dessa igreja, não. Ele vai te colocar sono, desânimo, contenda com o irmão. Ele vai te colocar desavença. Ele vai te colocar no seu coração descontentamento. Ele vai colocar tudo para que você não queira estar nesse lugar onde é pregada a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vigia. Vigia as astutas ciladas do inimigo. Você não vai perceber. Sabe como é que o passarinheiro pega o passarinho? Ele vai lá na casa dele, arma a arapuca, o passarinho sai para comer, não sai? Quando o passarinho volta, você pensa que o passarinho vê a arapuca? Não. Ele cai na arapuca e fica ali. Por isso que a Bíblia compara as ciladas do inimigo com o laço passarinheiro. Ele vai mexer onde sabe que você vai retornar. Cuidado com os velhos hábitos, cuidado com os hábitos cíclicos, sabe? A gente vive fazendo coisas que não tem que fazer, em vez de pedir, Senhor, liberta-me de mim, tira isso da minha vida, eu não fique marcando esse passo. A gente viu na Bíblia o povo lá de Israel, que não conseguiu entrar na terra prometida. Pastora, mas qual foi o pecado deles? A murmuração. Queridos, às vezes a gente reclama tanto que na hora de ajoelhar para orar, não sabe mais orar, só sabe reclamar para Deus. Senhor, fulano não tem noção, não estou aguentando mais aquela pessoa. Senhor, fulano está me tirando a paciência. Eu estou reclamando, não ora, só reclama, tem diferença. A murmuração não agrada ao Senhor. Nós precisamos guardar o nosso coração com o escudo da fé para não murmurar. O capacete da salvação. Guarda a mente nesse campo de batalha, a não ser o que você está enfrentando.
Mas olhando daqui, Deus me fala que são coisas muito difíceis. Guarda tua mente. Guarda teu coração. Sabe? Guarda aquilo que tu tens de bom. Eu falei no PG das mulheres, não deixa a tua intimidade assim exposta para todo mundo ver, ir lá e fustigar você, não. Entrega para o Senhor. Sabe, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, entrega para o Senhor. Olha, Senhor, isso aqui não está bom, eu não estou gostando. Por favor, me ajuda, orações sinceras. Deus vai entender o que você está dizendo. Ah, pastor, mas eu vou falar de qualquer jeito. Deus já sabe o que tu vai falar antes de tu dizer. Antes que a palavra me venha à boca, tu já conhece, ó Deus, somente. Então Deus já sabe o que a gente vai falar. Não seja sincero na tua oração. Alimenta a tua mente do que é bom, meus queridos. Alimenta a tua mente do que é bom. Aleluia. Em Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com a mente, com o capacete da salvação, é preciso saber quem Deus é. Eu não sei se você conhece só o Deus curador, só o Deus milagreiro, só o Deus financiador de casa, só o Deus gerente de emprego. Irmãos, Deus é muito mais. Nas mãos do Senhor está a força e o poder. O impossível está nas mãos dele. Está nas mãos dele. Sabe, não limite o Senhor, nem altura, nem profundidade. Podem nos separar do amor do Senhor. Essa tribulação não vai te separar do amor do Senhor, porque Ele nos amou com morte de cruz. Ninguém colocou Ele lá à força, Ele mesmo resolveu se dar. Ele é um bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Sabe, Ele fala, as ovelhas conhecem a voz dEle. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor, conhecer a voz daquele ao qual nos ama. O amor incondicional. Tenha certeza da tua salvação. Sabe? Morar com Cristo já é uma realidade, irmão. Não é uma utopia, é uma realidade. O tempo já está abreviado. Quem notou que agosto passou rápido? Mano, pode perguntar lá em casa. Agosto era o mês que se arrastava, que a gente ficava, Jesus, mano, a providência, agosto não acaba. Acabava a manteiga e agosto não acabava. Olha, era difícil o mês de agosto. Agosto passou assim, ó. Quando viu, os dias estão sendo abreviados para que o povo de Deus não sofra. Mas enquanto isso, nós precisamos estar alertas. Sabe, as 10 virgens, todas eram virgens e todas estavam convidadas para o casamento. Mas quem estava distraído, ficou sem azeite e deixou para lá. Eu não sei o que está te atrapalhando na caminhada. Eu não sei o que está te atrapalhando na caminhada com Cristo, na comunhão. Mas não deixa para lá. Busca o Senhor. Sabe, buscar o Senhor não é só vir aos cultos, mas é ter Ele guardado no teu coração a todo tempo. Porque Deus não se resume a paredes. O nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente. Ele vai onde ninguém pode ir. Ele vê o que ninguém pode ver. Sabe, Deus conserta sentimentos. Você lembra de Noemi? Chama de amarga. Sou mais doce nem amável, não. Que isso, pastor? Está na Bíblia. E Deus fez um mover que aquela que era amarga voltou a ser doce, porque o Senhor operou. Fala para o seu irmão, espera Deus operar. Espera. Sabe, Deus tem o tempo certo, o propósito certo para cumprir na nossa vida, mas a gente quer correr, a gente quer colocar a nossa mão que só atrapalha, a gente quer fazer tudo aquilo que não pode fazer. Quer abrir o forno antes do bolo, tá bom, vai solar. Aí depois vai fazer o quê? Vai comer o bolo solado. Você que abriu, o foi de quem? Esses dias eu coloquei um post lá que dizia assim, não adianta reclamar do vento, se eu que deixei a janela aberta. Tem coisa que a gente que deixa, não é? À toa, e depois de reclamar com Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Observa as coisas.
Sabe, observa, abre seus olhos, abre a sua mente para ver o que Deus está fazendo na tua casa. Os sentimentos da tua esposa importam, o sentimento do teu esposo importam, o sentimento dos teus filhos importam, o sentimento do teu irmão, da tua irmã importam. Tenha sensibilidade. O mundo hoje, irmão, está martelando de uma forma que os homens estão insensíveis, agora querem botar essa insensibilidade até nas nossas crianças. Ou querem deixar elas insensíveis. Mas há poder no nome de Jesus. Deus é fiel para nos libertar, nos atentar, tocar no nosso coração de pedra e fazer coração de carne. Não, nós ficamos insensíveis. A espada do Espírito, irmãos, é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem isso aqui nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus já estava lá no momento da criação. Sabe quando você se sente sozinho no canto da cama? O Senhor Jesus já está contigo. Pastor, então por que ele não se manifesta? Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós vamos fazer daqui a pouco. Sabe, a espada do Espírito é uma arma que tanto defende quanto ataca. Tem hora que você precisa atacar, né? Precisa atacar, não dá para ser. Não sei qual é o nome, mas aquele boxeador que só fica lá assim, recebendo, uma defesa, só fica assim, recebendo, até que cansa e cai. Não. Tem que sair e tem que saber o que atacar. Mas como você vai atacar? A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os dominadores desse século. Sabe, você não vai atacar a pessoa que está te fazendo mal. Você vai orar para que o Senhor toque naquele coração e mude aquela circunstância, irmão. Às vezes Deus mata, às vezes Deus traz, às vezes Deus muda de lugar. Eu não sei o que ele vai fazer, irmão, mas o que ele faz é perfeito. O que ele faz é perfeito. É a soberania do nosso Senhor. Ah, não, pastora. Eu orei e não queria que isso acontecesse. Meu Deus, irmão, Deus sabe o que faz. Deus sabe. Nós não sabemos. Daqui a pouco nós saímos daqui, nós sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor sabe o que faz. Então a palavra de Deus, ela é a arma mais eficaz no campo de batalha. Sabe, é necessário meditar nessa palavra de dia e de noite. É necessário meditar, irmãos. É necessário meditar. Se atente no que Deus está falando contigo. Não vai para a batalha desguarnecido, não. Ai, pastora, minha amiga fulana me pediu oração, a igreja está em propósito. Tá, tua amiga fulana é tua amiga, você que vai orar. Já se equipou? Já guardou teu coração? Já colocou o capacete da salvação? Já está com a sandália do evangelho? Já está com o escudo da fé? Tem o versículo que diz que nós temos que cuidar de nós mesmos. Quem já andou de avião que sabe, a máscara de oxigênio não é para quem está do lado, é para você primeiro, para você poder ajudar quem está do lado. Você precisa cuidar de você, você precisa se equipar. Ai, pastora, mas eu preciso que Deus toque na fulana porque ela não está vendo o que Deus está fazendo, ela só se afunda. Querido, para você tirar alguém do buraco, você precisa enxergar essa pessoa dentro desse buraco. Depois ver a melhor maneira de tirá-la do buraco. Mas tem gente que não quer nem enxergar, presbítero Fábio, não quer nem olhar. O irmão está no buraco. Deixa lá. Ele com Deus, ele com Deus. Ó Senhor, peça ao Senhor discernimento, se não é a tua mão que vai tirar aquele irmão de lá, porque Deus não vai enviar anjo, não, Deus vai usar a minha e você para levantar. Um ou outro ajudou, o teu companheiro disse, esforça-te. Eu e você que o Senhor vai ajudar, vai mandar para ajudar as pessoas. Sabe, certa feita de uma menina que era bem rebelde, e eu fiquei de discipular ela. E ela sumiu. Essa menina liguei. E ela, pastora,
eu tive um aborto, estou na minha casa, não estou me alimentando, eu não consigo fazer comida, eu estou sozinha. Eu falei, pastor Claudinei, nós pegamos ela lá em Manaus. Olha, ela morava perto da igreja, tá? Mas, porque assim, Deus vai usar alguém para te socorrer. Não tem não. Ah, mas eu estou perto de fulano, se acontecer alguma coisa comigo, fulano vai ver. Às vezes o fulano não vê. Mas o Senhor envia alguém para ver. Nós levamos ela para casa, né, medicamos, deixamos ela descansar e ela voltou bem. Se tratou, está na presença do Senhor. Mas não adianta só saber que o irmão está no fundo do poço. A palavra diz que nós temos que amar uns aos outros para sermos conhecidos pelas pessoas. Algumas pessoas que têm muita necessidade de autoafirmação. Eu ser conhecido. Eu quero que meu nome vá. O que você tem feito de bom? A lei da semeadura é real, irmãos. A gente colhe aquilo que a gente planta. É necessário plantar na obra de Deus, plantar na vida dos nossos irmãos. Mas é necessário se equipar com essas armaduras para que o inimigo não ache brecha. Sabe, o escudo da fé. O escudo de antigamente ele era mergulhado numa água. O escudo do soldado romano. Paulo, ele vai falar daquilo que ele vê, né? E eram os soldados romanos que eram a referência dele para falar isso à igreja de Éfeso. Então, aquele escudo, ele era mergulhado na água. As flechas não vinham puras, eram dardos inflamados. O que é o dardo inflamado, irmão? É flecha com fogo. Flecha com fogo de piche. É um fogo que não apaga rápido. É um fogo da guerra. Então, quando eles estavam com aquele escudo molhado, aquela flecha batia ali e se apagava. Sabe, quando a profeta em cima, pode vir a palavra que for, pode vir a palavra contrária que for, você sabe que Deus prometeu, Ele é fiel para fazer. Você sabe que a tua família é do Senhor, que a tua casa é de Deus. Pastora, mas quem está lá não sabe. Entra profetizando, entra falando, Senhor, fica aqui na minha casa, fica aqui na minha vizinhança. Me ajuda nisso aqui, Jesus. Mas é preciso estar com ele, em punho e mergulhado na água. Sabe, o Espírito Santo não foi feito só para te dar arrepio, não. Ele foi feito para te guardar, te alertar. Ele foi feito para te fazer saber o que Deus tem para a tua vida, meu irmão, minha irmã. E são coisas grandes, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Algumas pessoas vão achar que isso é só para a glória. Não, pastor, esse versículo é só para a glória. O livro de Isaías vai dizer, se quiseres, ouvis e obedecer a minha voz, comereis o melhor aonde? Nessa terra, irmão. As coisas grandes que Deus tem, algumas são nessa terra. Mas nós precisamos ter fé para não deixar o inimigo roubar a certeza que nós temos de que Deus é poderoso para fazer. Sabe, Ele é poderoso para abrir a porta de emprego que muita gente acha impossível. Eu me lembro que quando a Júlia estava fazendo a prova com a FRJ, irmão, lá em Manaus não tem prova. Você sai do segundo grau, você cai dentro da faculdade pública. É muito fácil. E chegou aqui, eu sabia o que ia enfrentar. Eu falei, Senhor, eu só preciso de uma vaga. Uma para ele. E nós vimos os cultos de oração. E nós vimos, antigamente, culto de sexta-feira. Nós vimos orar, nós vimos clamar. E o Senhor tinha 8 pessoas na frente. Irmão, Deus soprou todo mundo, soprou ela. E ela foi. Sabe, o que é impossível aos teus olhos é possível a Deus. A conversão é possível a Deus. O dobrar de coração duro é possível a Deus. Sabe, a caridade na mente de quem não está entendendo é possível a Deus. Mas nós precisamos deixar as nossas armaduras no lugar certo. O sapato não pode estar na cintura pendurada, já viu? O pessoal que vai para a praia, bota o chinelo aqui, não pode estar aqui não, irmão. Aqui é o lugar do cinturão, o sapato tem que estar nos pés. Aquelas sandálias, elas tinham travas na sola. Travas, porque onde eles andavam, eles precisavam estar preparados para tudo que ia acontecer. O Evangelho,
Ele não veio trazer só paz, ele veio trazer também espada. Como diz o nosso Senhor Jesus, porque ele traz a verdade.